Olá, futuros universitários, seguem mais uma videoaula sobre a história do Brasil, dando seguimento ao conteúdo da história do Brasil. A gente vai começar a ver a primeira fase do Brasil Império. Eu vou dividir o conteúdo do Brasil Império em três partes. Então, essa é a primeira parte, primeiro reinado, depois a gente vai ver regência, depois a gente vai ver segundo reinado. E aí, assim, não fica muito pesado para vocês e nem para mim. De boa? Então, a primeira coisa que vocês têm que lembrar é que Dom João VI vai para Portugal por conta da Revolução do Porto, onde a elite portuguesa está dividida entre uma monarquia parlamentar e uma república liberal. Manda um zap para Dom João VI e fala assim: você quer ficar sendo nosso rei? Então volta para Portugal. Então ele volta para Portugal, estabelece uma reforma política e dá fim ao absolutismo português e início da monarquia constitucional e deixa seu filho como príncipe regente no Brasil. Só que o que acontece? Ele é um filho muito obediente, né, ao pai e faz o processo de independência do país. Simples assim, mesmo sendo português. O que leva Dom Pedro I, literalmente, trair seu pai. Existem várias teses, e uma das teses que eu acho mais coerente, ele queria poder governar sozinho, sem ser marionete, sem ser menino de recado. E também tem o fato de que ele, sendo um líder político de um dos maiores países da América Latina, e sendo português, ele poderia manter as relações estreitas com Portugal. A elite agrária brasileira tinha interesse na independência do país. Por quê? Porque lá em Portugal, quando Dom João VI volta para Portugal, a elite portuguesa quer que o Brasil se retorne à condição de colônia. Lembra que eu expliquei para vocês que no período jonino o Brasil ascende a Reino Unido com Portugal. A elite portuguesa, a mesma elite que manda Dom João VI voltar, é a mesma que quer o retorno da condição de colônia do Brasil. E a elite brasileira, e seja ela agrícola ou comercial, não deseja isso. Então, eles vão conversar com Dom Pedro I. Dom Pedro I, ele entende a elite brasileira e a elite brasileira pede que ele lute a favor deles no processo de independência. E em troca, eles deixariam na mão de Dom Pedro I a incumbência de governar o país. Por que que a elite brasileira vai fazer isso? Porque diferente do que aconteceu na América Latina, ou seja, onde era a América Espanhola, onde ocorreram vários processos de independência e a fragmentação da colônia, a elite brasileira não tinha nenhum interesse em fragmentar o território. Lembre-se, fragmentar território é perder território é perder dinheiro. Então, essa é a sequência, essa é a equação. Então, eles não querem perder dinheiro, pelo contrário, eles querem mais dinheiro. Então, para manter a unidade territorial, de acordo com eles, nesse momento, não podemos ser república, devemos ser uma monarquia. E quem deve ser nosso rei é Dom Pedro I, porque ele é uma figura popular e de fato era, e ele conseguiria manter controle do território. A unidade política do país não existia ainda, não existia essa identidade, eu sou brasileiro. Até porque a gente viu, vídeo anterior, eu falei, revoltas separativistas, todas elas eram regionais. Eu sou mineiro, que era a independência de Minas, eu sou baiano, que era a independência da Bahia. Mas nenhuma identidade nacional ainda, até porque o Brasil não existe enquanto país livre, independente. Não tem um hino, não tem uma bandeira, não tem nada. O que tem território. E para manter esse território que é rico, e essa riqueza está na mão de uma minoria, que é a elite agrária e comercial, eles querem que o Dom Pedro II assuma o cargo de monarca ou de imperador, como queiram, para manter a unidade territorial. E o Brasil é o único país que, depois do processo de independência, mantém o seu território intacto, pelo menos até 3 anos, né? Mas depois eu falo. Vamos lá. Aqui está a representação da bandeira brasileira imperial. Percebam que cada cor e cada símbolo tem seu significado.
A coroa simboliza o regime escolhido, que é a monarquia, não a república. O amarelo representa o ouro, as riquezas minerais do subsolo brasileiro, o que de fato é, principalmente na região sudeste, responsável pela maior carga de reservas de minérios preciosos no país. Aqui do lado, vocês veem uma rama de café e do outro lado uma rama de tabaco, que representa os dois, nesse momento, produtos agrícolas principais do Brasil Império. A cruz da Ordem de Cristo, que simboliza o catolicismo, que é a religião oficial do Estado. E por fim, a gente vai ter a cor verde, que simboliza a Casa de Bragança, a dinastia de onde vem Dom Pedro I. Então percebo que mesmo rompendo com a coroa portuguesa, ele deixa traços da sua família real na própria bandeira do país. Então, uma das coisas mais curiosas do processo de independência do Brasil é que a independência ela foi decretada pela princesa Leopoldina. Dom Pedro I estava no interior de São Paulo. Ele precisava do apoio das grandes elites para defender o processo de independência. Ele já tinha o apoio do Rio de Janeiro e de algumas outras regiões. São Paulo, que é um setor, uma capitania muito forte, ele precisava conquistar esse apoio. Então, é por isso que ele está numa viagem tentando recrutar essa elite para ser a favor do processo de independência e não em contra, como algumas capitanias litorâneas vão fazer. Depois eu explico o porquê. A princesa Leopoldina, dia 3 de setembro, cria um decreto onde ela decreta a independência do país. Por quê? Tropas portuguesas estão vindo ao país para que Dom Pedro I estabeleça algumas decisões da coroa portuguesa, que são decisões muito contrárias aos desejos da elite comercial e agrária no país, como, por exemplo, o retorno da condição de colônia. O que ela vai fazer? Sabiamente, ela decreta que o país é independente, a região é independente de Portugal. Só que, por ser princesa, ou seja, por ser mulher, ela não poderia assinar o decreto. Quem tem que assinar? Dom Pedro I. Onde está Dom Pedro I? No Riacho do Ipiranga, porque não é rio, é um riacho. Essa mensagem tem que chegar na mão dele e assinar. Então, um mensageiro vai levar o decreto para que ele assine. E aí o que acontece? Sim, ele tinha diarreia no dia da independência, se coloque no lugar dele. Ele lê o decreto e fica nervoso, porque não tem como voltar atrás. A coroa portuguesa quer impor decisões políticas e econômicas que a elite brasileira não quer, e a elite brasileira quer impor decisões políticas e econômicas que a coroa portuguesa não quer. Um bico de sinuca. Ele tem que decidir o lado que ele quer. E aí ele está passando mal. Ele é português e ele vai decidir em prol da independência do país. Aquela fofoca que ele estava de diarreia no dia é fato, porque é diarreia de nervosismo. Se põe no lugar dele. Ele assina o decreto, sobe no jumento, e não era um cavalo, né? Que isso aqui tudo é montado, e declara a independência do país. Foi perto de um riacho, só com pessoas que fazem a guarda pessoal dele. A nossa independência foi isso. Foi elitista e não muda as estruturas sociais, pelo contrário, mantém. A gente tem uma manutenção da ordem social e também dos privilégios de classe. Lembre-se, a independência do Brasil, ela não acaba com a escravidão. Ou seja, a única coisa que teve ruptura mesmo foi no pacto colonial. E aí, o que vai acontecer? O país, ao se declarar independente, Portugal não aceita. E aí a gente vai ter uma guerra pela independência do país. Muita gente acha que o país não sofreu uma guerra de independência, que foi pacífico e tal. A gente teve vários conflitos bélicos com tropas que estavam no Brasil que era leal a Portugal. A gente vai ter uma guerra onde boa parte das províncias litorâneas, e aí eu destaco Piauí, Bahia, Maranhão, Grão-Pará e a Cisplatina, eram regiões fiéis à coroa portuguesa, porque era onde estavam as tropas, principalmente da Marinha, que
respondia à autoridade da coroa portuguesa. Então, são as regiões onde vão se concentrar boa parte das guerras de emancipação do país. Como Dom Pedro I não tinha poder bélico suficiente para guerrear de igual com as tropas nessas regiões, ele vai precisar do apoio de milícias. Então, nossa independência ela só foi possível através de milícias lideradas por ingleses e franceses. Quero destacar a atuação de Maria Quitéria, que é uma mulher que se vestiu de homem, partiu para a guerra pela independência lá na província da Bahia, e ela caiu, não sei se vocês sabem, no Enem do ano passado, caiu uma questão sobre a atuação dela no processo de independência do país. Mesmo com o uso de milícia, foi possível a vitória do Brasil, e isso, consequentemente, possibilitou a manutenção da unidade territorial. Contudo, se manteve os contrastes regionais. Então, a região mais rica, o Sudeste, se manteve a região mais produtiva, em detrimento às regiões mais negligenciadas, que são o Norte e o Nordeste. Até hoje, né, gente? Se a gente for pensar, as desigualdades regionais, elas são sentidas até hoje. Muito bem, esse é o mapa do Brasil no período imperial, no início do Brasil Império. Observa que o único território que a gente não tem é o Acre. A gente só vai ter o Acre no período da República Velha. O resto tudo era nosso. E a gente só vai perder essa região aqui, ó, Cisplatina. Toda essa região vai se manter. O que vai acontecer é fragmentar. O Mato Grosso vai ter o Mato Grosso do Sul agora, né? O Goiás vai se dividir e vai virar Tocantins. Então, algumas regiões que são enormes, como a região do Grã-Pará, vai Rondônia, Roraima, Amapá, Pará, Amazonas, porque é muito território para um estado só controlar. Então, a gente vai ter a fragmentação. Perda, a gente só vai perder a região da Cisplatina. Beleza? Todo país que se torna livre, ele precisa de uma constituição. Vai se organizar uma Assembleia Constituinte composta por representantes da elite agrária e comercial, dividida em duas facções. Partido português, porque existiam portugueses vivendo no Brasil, que defendia olha só, o retorno de condição de Reino Unido a quem? A Portugal. Eles não queriam o retorno do Brasil enquanto colônia, mas Brasil enquanto Reino Unido a Portugal. E aí tinha um partido brasileiro que defendia a autonomia plena do Brasil em relação a Portugal e a restrição do poder do imperador. Então, está aí os dois partidos políticos do primeiro reinado. O que vai acontecer? O projeto de Constituição da Farinha é um projeto criado pelo Partido Brasileiro, que tinha as principais características: base liberal, no qual o monarca deveria ser subordinado à Constituição. Eles estão se espelhando na monarquia constitucional, que é uma das vertentes do liberalismo político, muito difundido na Inglaterra e em alguns outros países, como é o caso de Portugal, que vai manter a monarquia. Então, o rei, né, o imperador governa, porém subordinado à Constituição, subordinado ao parlamento. Então, ele tem uma determinada limitação de poder. Ele não pode governar de forma absoluta. É isso que eles não querem. Segundo tópico, a divisão do Estado em três poderes, que é o poder executivo, legislativo e judiciário. O executivo funcionaria, no caso, como o poder exercido pelo imperador, o legislativo pelo parlamento e o judiciário através das forças de justiça do império. Outra característica importante, a Assembleia Geral dividida em duas salas. O que é isso? Deputados, que são eleitos, e senadores que são vitalícios, ou seja, se você for senador durante o Império, tu vai ser senador até a morte. Olha só, se José Sarney vivesse nessa época, o sonho dele. E, por fim, o voto censitário, maior de 21 anos, do sexo masculino e com renda mínima alqueires de mandioca. Por isso que o projeto ficou conhecido como Projeto de Constituição da Farinha de Mandioca. O que vai acontecer? A charge explica muito bem. Dom Pedro vai ler o projeto de Constituição e simplesmente vai rejeitar. Ele não aceita.
E aí o que vai acontecer? O Partido Brasileiro fica puto. Cara, a gente ajudou você a assumir o governo. Você é imperador porque a gente permitiu e você não aceita essa Constituição. Ele não aceita, não. E aí o que eles vão fazer? A Assembleia Constituinte fica enfurecida com a atitude de Dom Pedro I, que foi uma atitude autoritária. E aí o que ele vai fazer à noite da agonia? Ele vai fechar a Assembleia Constituinte e muitos deputados, principalmente do Partido Brasileiro, vão ser presos, outros vão fugir, mas ele vai fechar a Assembleia Constituinte. O imperador vai convidar alguns amigos juristas para construir uma Constituição do jeito que ele quer, que ele vai chamar My Prescience, né? Minha Constituição, vou te ninar. Então, essa Constituição, ela não vai ser uma Constituição promulgada, ela vai ser ortogada, ela vai ser imposta pelo imperador, como vocês podem ver abaixo no quadro. Primeira coisa, vai ser uma monarquia, vai deixar bem claro, uma monarquia hereditária constitucional, vai ter uma centralização política e econômica na mão do imperador e a instituição do poder moderador. O que é o poder moderador? É o poder exercido pelo imperador. É o maior poder. Abaixo dele está o poder executivo, legislativo e judiciário. Em tese, como funcionaria o poder moderador? O poder moderador ele deveria agir como um juiz. Sabe, juiz de futebol? Ele não joga, ele não é jogador. Ele simplesmente apita em circunstâncias necessárias. A tese é essa: o imperador ele deve intervir nas outras esferas do poder, ou seja, no legislativo, judiciário e no executivo, quando houver necessidade, quando houver uma corrupção, um abuso de poder, etc. Só que com Dom Pedro I não vai ser assim. Ele vai ser tanto juiz quanto jogador. Ele vai reinar e governar. Porque na tese do poder moderador, o rei ou imperador só reinaria e deixaria a cargo do primeiro-ministro a função de governar o país. Só que Dom Pedro I não vai fazer isso. Ele vai ser tanto juiz quanto jogador. Ele vai reinar e governar para atender seus interesses. Vai ter liberdade religiosa, por mais que o Estado e a própria bandeira do país tenha lá a representação ao catolicismo como religião do Estado, vai ter de forma teórica a liberdade religiosa, mas para quem, né, se a gente for pensar, as religiões de matriz africana vão ser as últimas a serem contempladas nesse direito constitucional, porque serão perseguidas e endemonizadas devido ao preconceito religioso muito forte difundido no território brasileiro. O voto vai ser censitário, ou seja, maiores de 21 anos, homens com renda mínima em alqueires de mandioca, assim como foi previsto no projeto da mandioca. Ele deixou uma coisinha lá do projeto de mandioca para falar assim, ó, eu levei em consideração o que vocês falaram. Está aqui a liberdade religiosa, está aqui o voto censitário. Para não ter conflito com a elite mais forte do país, que é a elite agrária, ele não vai mexer na escravidão. Ele consegue manter o suporte de apoio. Obviamente, a gente vai ter uma reação ao autoritarismo da parte de Dom Pedro II em ortogar uma Constituição e não promulgá-la de forma liberal, como deveria ter sido. A gente vai ter a Confederação do Equador. O que seria a Confederação do Equador? Seria a reunião das províncias do Nordeste. Olha só, o Nordeste novamente consciente, tentando salvar o país da opressão e do autoritarismo. Qual o objetivo deles? Maior liberdade nas províncias, coisa que não tem com a Constituição de 1824, centralismo político e econômico na província do Rio de Janeiro, já que é onde é a sede do poder, onde Dom Pedro I está. Queria um diálogo. Refaça a Constituição, um modelo muito mais liberal, como deveria ser, ou senão a gente vai partir para a independência. Vão tornar a região do Nordeste independente. Olha que lindo, olha que massa. Só que o que vai acontecer? A confederação, ela tem vários grupos sociais, vários grupos que têm vários interesses conflitantes. A gente tem uma elite agrária e escravista muito forte, e a gente tem uma elite comercial
liberal e que quer o fim da escravidão, a gente tem a camada da população que quer participar da esfera da política do país e quer igualdade social e jurídica. Então, você vê que não tem consenso, é fácil se desmantelar. E nem precisa de muitos esforços de tropas imperiais. O próprio desentendimento interno vai fazendo com que o movimento perca força. Quando se trata no conflito bélico, eles não têm o poder bélico suficiente para guerrear de igual com as tropas imperial e isso vai levar ao declínio da confederação. Todos seus líderes serão sentenciados à morte. Entre eles, o mais famoso é Frei Caneca. Esse foi o único que foi fuzilado, porque ele era um padre. Não seria muito bom? Olha só a ideia. Gente, sério, o brasileiro tem que ser estudado, sério. Por que que ele foi o único fuzilado? Porque enforcamento não é uma morte rápida. Às vezes a pessoa não quebra o pescoço e fica lá em agonia. Demora. E aí, por ser um padre, ou seja, uma figura de respeito, uma figura que tem acesso direto ao JC, as pessoas responsáveis pela sentença, né, por cumprir a sentença, estavam com medo do padre sofrer e, consequentemente, jogar uma praga. Então, para evitar o sofrimento do padre e também uma possível praga sobre as pessoas que estavam executando as ordens do Império, eles só meteram uns tirozinhos nele, uma morte rápida, indolor. Frei Caneca acabou sendo morto a tiros. Muito bem, como eu falei no quadro do mapa, a única região que a gente vai perder no Brasil Império inteiro vai ser a região do Uruguai, que é a região que a gente chamava na época de Cisplatina. Por quê? Quando o Brasil consegue a independência e é reconhecido através de um tratado de paz, né, onde a Inglaterra vai mediar com Portugal, e Portugal reconhece o processo de independência do país, em 1825, logo depois, a Cisplatina se declara independente. Uai, vocês se tornaram independentes, por que que a gente não pode? E, detalhe, a região da Cisplatina teve apoio de um país, um irmão nosso, que tinha interesse na região. Eu estou falando da Argentina. Agora, observe o mapa para a gente entender por que, que essa independência trouxe dor de cabeça para o Brasil. O Uruguai fica na região do delta do Rio Prata. Então, todo o escoamento da produção do Mato Grosso, lembre-se que o Mato Grosso é aquele negócio enorme que a gente viu, vem daqui, ó. Então, era necessário o uso dos rios, né? Afluentes do Prata para escoar a produção para os parceiros econômicos do país. Lembre-se, é muito mais rápido você usar rios do que usar jumentos, mulas para o escoamento da produção, porque o Brasil, nesse momento, não tem trem. Perder essa região significa perder o direito de uso e de acesso ao Rio Prata, porque aqui, ó, a gente tem um afluente que vai desembocar no Prata para sair no Oceano Atlântico. Se você não tem mais o Uruguai, você perde esse direito. A Argentina também tinha interesse em ter um parceiro econômico em contraposição ao Brasil. Por isso que o Uruguai vai ter apoio da Argentina no seu processo de independência. Aí a gente vai ter, de um lado, uruguaios querendo seu processo de independência, com apoio da Argentina, e do outro lado, o Brasil. Quem é que ganha? O Uruguai. O Uruguai consegue seu processo de independência depois de 3 anos de guerra. E aí, o que que acontece? A guerra vai trazer consequências para o Brasil Império. A primeira delas é o enfraquecimento do poder político de Dom Pedro I. Lembre-se, Dom Pedro I é o imperador do maior país e perdeu uma região piquititinha numa guerra localizada. O que ninguém sabe é que ter maior território não significa ter um bom exército. O Brasil ainda não tinha investimentos muito fortes no setor das Forças Armadas. Você ter um grande território, você precisa de ter uma força bélica à altura para controlar, para proteger sua região, coisa que o Brasil não tinha na época. Então, mesmo sendo o maior país da região, ele não consegue derrotar o Uruguai no seu processo de independência. E aí, o que que vai acontecer? Toda guerra vai trazer o quê? Prejuízos econômicos e financeiros. É inevitável. Quem é que vai fazer o tratado de paz para regulamentar a situação entre Brasil e Uruguai? A Inglaterra. A Inglaterra também tinha interesse
em manter parcerias econômicas com a Argentina, com o Uruguai e com o Brasil. Então, é por isso que ela vai mediar o Tratado de Paz, e nesse Tratado de Paz, o Brasil tem que reconhecer a independência do Uruguai, e ele vai reconhecer, em troca, o uso da bacia do Rio Prata não seria restringido ao uso do Brasil. Isso vai ser importante para vocês entenderem outra guerra daqui a algum tempinho, que é a Guerra do Paraguai. As razões da Guerra do Paraguai, uma delas está aqui, o uso da bacia do Prata. O primeiro reinado é um período de instabilidade política, vocês viram a razão agora, né, com a Guerra da Cisplatina, perdeu uma região geopolítica muito importante para o Brasil, e o Brasil ser um país rico, grande, não consegue contornar essa situação, pelo contrário, perdeu a região. Economicamente, a gente é um fracasso. A gente não tem estabilidade. Lembre-se que desde o período joanino, o mercado interno do Brasil está cheio de produtos ingleses. Então, há uma predominância de mercadorias inglesas no território brasileiro. Então, se você comprar produtos ingleses, em vez de reverter para o país, está indo para a Inglaterra. Então, a gente tem uma dependência ainda de manufaturas, a gente ainda não desenvolveu a indústria. Então, tudo que era manufaturado tinha que vir de fora, principalmente da Inglaterra. Boa parte, e isso é fato, isso é muito fato, a economia do país dependia da lavoura de exportação. Além disso, a gente tem uma diminuição do tráfico negreiro e a produção agrícola de outros setores importantes também, mas eram secundários, como couro, pele, tabaco, cacau, cresciam de forma lenta. Então, de forma pragmática, rápida, a gente não obteve um crescimento, uma estabilidade econômica. A gente só vai ter estabilidade econômica no segundo reinado, quando o café já está no seu pleno crescimento e é o produto agrícola de maior importância da economia do país. Até lá, a gente está à mercê das flutuações do mercado, a gente está à mercê dos preços absurdos dos produtos importados, há uma dívida externa enorme, porque para tentar salvar a economia do país, Dom Pedro I vai pegar dinheiro emprestado de quem? Da Inglaterra. Vocês viram que nada tá bom para Dom Pedro I. Para agravar a situação, Dom João VI morre. E na sucessão do trono português, Dom Pedro I, por seu filho mais velho, deveria assumir o trono de Portugal. E isso vai trazer pânico, principalmente para o Partido Brasileiro. E felicidade para o Partido Português, o retorno da condição do Brasil como Reino Unido a Portugal. E aí eles viram nessa possibilidade da sucessão do trono português essa esperança de ter seu sonho político atendido. Qual foi a atitude de Dom Pedro I? Não assumir de cara a sucessão do trono lá em Portugal. Ele cede o trono à filha dele, que é a princesa Maria I. Como a menina não tinha idade suficiente para ser rainha, quem vai governar até ela ter a maioridade é o irmão mais novo de Dom Pedro I, que é Dom Miguel. Ele meio que consegue contornar a tensão política do Partido Português e o Partido Brasileiro. Só que o que vai acontecer? Vários membros da elite brasileira, até agrícola, que boa parte deles são conservadores, vão passar a defender os ideais liberais e vão passar a defender a pauta do Partido Brasileiro, que deseja a diminuição do poder do imperador. Em contraposição, os portugueses e o Partido Português seguem apoiando o imperador naquele sonho, né, que acontece, do retorno do status de Reino Unido a Portugal. Só que o que vai acontecer? A população brasileira, ela está muito ressentida com a presença de portugueses no território brasileiro, porque Dom Pedro I, ele concede alguns privilégios a portugueses, já que ele é português, boa parte do comércio no Brasil está a cargo, na mão, no controle de portugueses. Então, muitos brasileiros, com raiva dos portugueses, eles vão atacar lojas e casas de portugueses, conhecido como a Noite das Garrafadas. Quando Dom Pedro I estava na região de Minas Gerais,
aonde ele estava, as famílias portuguesas, as casas das famílias portuguesas e os comércios das famílias portuguesas receberam garrafadas e insultos, falando para eles voltarem para a terra natal deles. Então percebo que não está nada bom para Dom Pedro I. Ele começou o reinado com a popularidade alta. Com o passar do tempo, devido às suas atitudes autoritárias, começando com a Constituição de 1824, autoritária, ortogada para fins de atender o interesse dele, de controlar tudo, somada ao fato de ter perdido a guerra contra uma região geopolítica importantíssima, a Cisplatina, que se tornou Uruguai, e o aumento da dívida externa com a Inglaterra, isso trouxe instabilidade econômica. Dom Pedro está em maus lençóis. Se ele começou o império mal, né, já com diarreia, imagine agora. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a única coisa sã que ele achou na época, abdicar o trono. Já que ele seria o rei de Portugal, ele deixa o trono do Brasil para o filho, afinal de contas, na Constituição de 1824, está previsto que a monarquia é hereditária, então vai ser passada ao filho dele, e ele retorna a Portugal e é coroado como Dom Pedro IV. Seu filho fica aqui no Brasil e vai governar o país. Só que qual o problema? Ele tem 5 anos. E de acordo com a Constituição, até que ele chegue à maioridade, o país vai ser governado por regentes, que têm a função de estabelecer as 3 esferas do poder, ou seja, legislativo, judiciário e o executivo. O único poder que não existe durante um governo de regência é o poder moderador, porque só é exercido pelo imperador. Ele é menor de idade, então não existe poder moderador durante a regência. Tá aí o primeiro império. Perceba que o primeiro império foi absurdamente instável. Percebam também que o processo de independência do Brasil não foi pacífico. A gente teve um período de 3 anos de guerra até o reconhecimento oficial de Portugal da nossa independência, e a gente ainda pagar para Portugal reconhecer a nossa independência. E depois disso a gente tem uma série de atitudes e decisões de Dom Pedro I que vai levar ao declínio da sua popularidade frente aos brasileiros, o que vai levá-lo a tomar a decisão mais fácil para ele, abdicar. Afinal de contas, ele era imperador aqui e rei em Portugal. Então, eu vou abdicar de um e obter o outro. Foi o que ele fez. Tudo, desde o início até o final do reinado dele, todas as ações que ele fez foi em benefício próprio. Beleza? Eu espero que a videoaula tenha sido boa, que não tenha sido pesada para vocês possam aprofundar o que viram no caderno de vocês, pesquisando, qualquer tipo de dúvida, entre em contato comigo que eu tento responder o mais rápido possível. Bacana? Então, bons estudos aí e até o próximo vídeo que vai ser sobre regência. Tchau, tchau.